Vamos começar a nossa aula número 3 de História do Ceará. História do Ceará na República Velha. Após a proclamação da República no Brasil, em 1889, o quadro político e econômico do Ceará começou a se transformar. Alguns anos depois teria início a poderosa oligarquia Aciolina, que recebeu esse nome por ser comandada pelo comandante maçom Antônio Pinto Nogueira Acioli. Antônio Pinto Nogueira Acioli. Governou o estado de forma autoritária e monolítica. De forma autoritária e monolítica. Quer dizer, o seu poder era inquestionável. Então, o seu governo de forma autoritária e monolítica entre 1896 até 1912. A situação de desespero e abandono social era marca profunda do Ceará nessa época, que levou ao surgimento de diversos movimentos messiânicos ao longo do século XIX e XX. Então, nós tivemos movimentos messiânicos. Movimentos messiânicos ao longo do século XIX e XX. Vamos citar alguns exemplos, como Caldeirão de Santa Cruz, Caldeirão de Santa Cruz, Caldeirão de Santa Cruz, do Deserto no Crato. No Crato. Vamos anotar então o nome dos líderes religiosos. Os líderes desses movimentos messiânicos. O líder do movimento Santa Cruz do Deserto no Crato, tendo como líder religioso Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, que formaria na Bahia o Arraial de Canudos. Antônio Conselheiro formaria na Bahia formaria o Arraial de Canudos, no qual vamos poder ver mais aprofundadamente no conteúdo de história.
Também outros líderes, né, vamos citar outros líderes, como o Padre Ibiapina, Padre Ibiapina, Padre Ibiapina, Padre Cícero, Padre Cícero, Beato Lourenço, e outros mais. Surgiu também outro meio de escapar da fome, né, e da miséria. O cangaço. O cangaço também surgiu nesse mesmo tempo. Além dos movimentos messiânicos, vamos colocar também o cangaço, né? Vamos colocar o cangaço. Muitos homens formaram um grupo de cangaceiros que saqueavam vilas, assaltavam e amedrontavam a todos. Saqueavam vilas. Uma história que muita gente conhece, a história do cangaço. Inclusive tem filmes que relatam essas histórias. Além desses eventos, em 1896, começou a ser construída a ferrovia Sobral-Crateús. 1896, a ferrovia Sobral-Crateús. Essa ferrovia foi construída por Antônio Sampaio Pires Ferreira. Antônio Sampaio Pires Ferreira. Onde logo se estabeleceria em sua margem a cidade de Pires Ferreira. Daí, surgimento da cidade Pires Ferreira. O século XX para o Ceará foi marcado pelos ciclos de poder dos coronéis e por enormes transformações de ordem social e econômica. O século se iniciou no contexto da oligarquia aciolina, comandada direto ou indiretamente por Nogueira Acioli, de 1896 até 1912. Durante esse período, a família Acioli controlou literalmente todas as esferas do poder cearense, desde os altos escalões do governo estadual até as delegacias. Portanto, o século XX se inicia com o poderio dos coronéis. Poderio dos coronéis. Poderio dos coronéis. Então se vivia uma conturbada e violenta campanha eleitoral no Ceará. Graças ao salvacionismo pretendido pelo presidente Hermes da Fonseca. Salvacionismo presidente Hermes da Fonseca.
Lembrando que nós estamos falando exatamente do ano de 1912 para frente. O presidente Hermes da Fonseca procurava enfraquecer as oligarquias regionais contrárias ao seu poder. Dentro das políticas de salvação, foi lançada a candidatura de Franco Rabelo para o governo. Vamos aqui anotar mais uma importante informação sobre a história do Ceará. Lançada a candidatura de Franco Rabelo para um governo. Franco Rabelo para um governo, enquanto Accioli apontava como candidato Domingos Carneiro. Domingos Carneiro. Em Fortaleza, houve uma passeata de crianças em favor de Franco Rabelo, a qual foi repreendida pelas forças policiais, causando a morte de algumas crianças, ferindo outras tantas. Em consequência, a população fortalezense se revoltou contra o governo, mergulhando a capital em verdadeiro estado de guerra civil durante 3 dias. Accioli teve então que renunciar ao governo cearense, tendo como garantia o direito de permanecer vivo e poder fugir do estado. Franco Rabelo foi eleito para governar o Ceará, mas logo em seguida acabou sendo deposto por uma revolta, a sedição de Juazeiro. Portanto, Franco Rabelo se torna o governo do Ceará, mas é deposto pela sedição de Juazeiro. Sedição de Juazeiro entre 1913 e 1914. Juazeiro do Norte é uma cidade recém-emancipada do Crato. Seu surgimento se deveu ao carismático Padre Cícero, que após ter ficado famoso, devido ao suposto milagre da beata Maria de Araújo, cuja hóstia teria se transformado em sangue, conquistou imensa massa de sertanejos pobres e religiosos. Muitos passaram a morar em Juazeiro, de modo que em pouco tempo o local possuía milhares de moradores. Como não tinha o apoio da alta hierarquia católica, Padre Cícero procurou evitar que Juazeiro tivesse o mesmo fim trágico de Canudos e aliou-se ao poder político dos coronéis, posicionando-se ao lado da oligarquia de Nogueira Accioli. Embora mantendo a proximidade com o povo, o padre tornou-se para alguns um coronel de batinas. Franco Rabelo havia em pouco tempo perdido o apoio de muitos políticos que haviam ajudado a chegar ao poder. A Assembleia Legislativa tentou até mesmo, sem sucesso, voltar o impeachment do salvacionista. Os oposicionistas tentaram então convocar extraordinariamente a Assembleia Legislativa em Juazeiro e caçaram o mandato de Rabelo. Este, que tinha ainda bastante apoio em Fortaleza, mandou tropas para Juazeiro do Norte, pretendendo derrotar os golpistas. Os sertanejos, incitados pelo Padre Cícero e pelos coronéis, acreditaram-se aquela agressão contra o pai de Inciso. Iniciou-se um verdadeiro clima de guerra santa em Juazeiro. Após meses de combate, seguidores de Padre Cícero venceram as tropas de Rabelo e iniciaram a longa marcha até Fortaleza, obrigando Rabelo a renunciar ao governo cearense. Após a sedição de Juazeiro, estabeleceu-se um certo equilíbrio entre a oligarquia cearense,
não havendo mais conflito militar entre elas. O povo, no entanto, continuou reprimido e sem voz. Vamos entrar no Estado Novo. Vamos entrar na história do Estado Novo. A situação política do Ceará se modifica bastante com a Revolução de 30. Estado Novo. Revolução de 30. A situação política no Ceará se modifica bastante com a Revolução de 30, que levou ao poder Getúlio Vargas. Durante 15 anos governaram o Estado interventores do governo federal. O primeiro interventor no Ceará foi Fernandes Távora. Interventor Fernandes Távora. Mas ele governou por pouco tempo, pois continuou com as práticas clientelistas corruptas da República Velha. Os interventores não tardaram a se incomodar com as elites locais. O quadro político cearense esteve nesse período influenciado por duas associações. A Liga Eleitoral Católica, que por seus vínculos religiosos e apoio do latifundiários interiorano, obteve grande penetração no eleitorado cearense e apoiou o segmento com a Ação Integralista Brasileira, AIB, no Ceará, e a Legião Cearense do Trabalho, LCT, Organização Católica Operária Conservadora, Corporativista, Anticomunista e Antiliberal, que existiu no Ceará entre 1931 e 1937. Então vamos às associações. Liga Eleitoral Católica, Liga Eleitoral Católica, LSC, Ação Integralista Brasileira, Ação Integralista Brasileira, Legião Cearense do Trabalho, LCD, Legião Cearense do Trabalho, organização, como estávamos falando, de esses grupos estiveram em ação de 1931 a 1937. Após o exílio do seu líder, da LCT, e criado do movimento Severino Sombra, por ter apoiado a Revolução Constitucionalista de São Paulo,
em 1932 foi perdendo poder e muitos de seus membros se tornaram membros da Ação Integralista Brasileira. Ao voltar do exílio, Severino Sombra abandonou a LCT e fundou a Campanha Legionária, mas não teve sucesso, pois a Igreja Católica no Ceará prestava agora apoio à IB e começava a surgir entidades operárias de esquerda no Estado. Em 1937, por fim, todas as associações de orientação católica, LCT, AIB e Campanha Legionária foram extintas pelo Estado Novo de Getúlio Vargas. Durante a seca de 1915, outro detalhe da cronologia histórica. Novamente na estiagem de 1932, durante a seca de 1915, novamente na estiagem de 1932, em 1932, já estamos falando da década de 30, foram criados campos de concentração no Ceará. Notem bem, campos de concentração no Ceará. Vamos entender o que era isso. No Ceará. O objetivo destes era impedir que retirantes, fugindo da seca e da fome, chegassem às grandes cidades. Estes eram locais de confinamento, eram conhecidos como currais do governo. Currais do governo. Então, campos de concentração no Ceará tinha como objetivo impedir que retirantes, fugindo da seca e da fome, chegassem às grandes cidades. Locais de confinamento eram conhecidos como currais do governo. Um importante movimento social no período varguista foi o Caldeirão. Vamos já entrar no assunto do Caldeirão. Esses assuntos depois serão aprofundados na história do Brasil. Vamos estar aprofundando na história dos principais temas que poderão cair. O Caldeirão, o Caldeirão de forma semelhante Caldeirão. De forma semelhante a Canudos, reuniu cerca de 3.000 pessoas sob a liderança do beato Zé Lourenço. Beato Zé Lourenço. Paraibano que chegara a Juazeiro por volta de 1890 e era seguidor de Padre Cícero. Portanto, ele era paraibano, cerca de 1890. Foi quando ele surgiu, né? Então, Beato Zé Lourenço era paraibano,
que surgiu em cerca de 1890. Era seguidor de Padre Cícero. Aconselhado por Padre Cícero a se estabelecer na região e trabalhar com algumas das famílias de romeiros, arrendou um lote de terra no sítio Baixa Danta. Sítio Baixa Danta, em Juazeiro. O sítio prosperou e começou a desagradar parte da elite, sendo difamado pelos adversários políticos de Padre Cícero. Isso culminou na exigência do dono do sítio Baixa Danta de que os camponeses e o beato deixassem a terra. Instalando-se no sítio Caldeirão no Crato, propriedade de Padre Cícero, os camponeses formaram uma pequena sociedade coletiva igualitária, prosperando tanto que chegaram a vender os excedentes na cidade vizinha. O sítio tornou-se, portanto, um mau exemplo para os sertanejos e desagradou fortemente a igreja e aos latifundiários que perdiam a mão de obra barata. As difamações culminaram com as acusações de que Beato Zé Lourenço era agente bolchevique. Quando Padre Cícero morreu em 1934, as terras foram herdadas pelos padres salesianos e os camponeses do Caldeirão ficaram desamparados. Em setembro de 1936, a comunidade é dispersa e o sítio é incendiado e bombardeado. 1936. Lembrando que o fato também importante é que em 1934, morte do Padre Cícero. Em 1936, a comunidade é dispersa e o sítio é incendiado, bombardeado. Zé Lourenço e seus seguidores rumaram então para a nova comunidade. Alguns moradores, no entanto, resolveram se vingar e realizaram uma emboscada, matando alguns policiais, o que foi respondido por um verdadeiro massacre de camponeses pelo contingente policiais. Estima-se de 300 a 1.000 mortos. Então, 1936 é o fim do Caldeirão. O Caldeirão chega ao fim. No início dos anos 40, no Ceará, foi influenciado pela Segunda Guerra Mundial. Então vamos falar um pouco sobre 1940 no Ceará. O início dos anos de 1940, influenciado pela Segunda Guerra Mundial, as implantações decorridas pelos acordos de Washington, em Fortaleza foi montada uma base norte-americana. Então vamos colocar Segunda Guerra Mundial. Fortaleza, base dos Estados Unidos. Foi montada uma base norte-americana, mudando os hábitos locais e empolgando a população, que passou a realizar diversos atos, manifestos e passeatas contra o nazismo. Então, contra o nazismo.
Isso na Segunda Guerra Mundial. Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia foi criado e teve sua sede em Fortaleza. Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia foi criado e teve sua sede em Fortaleza. Este realizou uma forte propaganda do governo, a qual estimulava o sertanejo a migrar para a Amazônia, onde estes se tornariam soldados da borracha, do exército da borracha. Isso é, explorariam o látex das seringueiras. Milhares de cearenses migraram para o norte, muitos dos quais morreram. Porém, essas mortes não foram em vão, já que graças ao soldado da borracha e sua mais-valia, os Estados Unidos e aliados puderam combater os exércitos do eixo sem o seringai da Ásia para abastecê-los. A luta contra o nazismo e o posicionamento contraditório do governo brasileiro, uma ditadura de base fascista dentro do país, lutando contra o regime autoritário fascista no exterior, precipitaram a derrocada do Estado Novo. Formaram-se diversos partidos novos. E aí vamos citar lembrando que esses assuntos nós vamos explorar na história geral, já que nós estamos na história do Ceará e a participação do Ceará também na Segunda Guerra Mundial. Com a derrocada do Estado Novo, formaram-se diversos partidos novos, como o UDN, PSD, importante também para a política local. UDN, PSD, PCB, PSP, a UDN e o PSD são partidos conservadores e elitistas. Dominariam o cenário político cearense pelas próximas décadas. Ou seja, a UDN e o PSD. Partidos conservadores, né? Conservadores. Dominaria o cenário político cearense pelas próximas décadas, enquanto o PSP, chefiado por Olavo Oliveira, PSP, de Olavo Oliveira, seria, ao menos nos anos 50, o fiel da balança nas disputas eleitorais. O primeiro governador após a redemocratização foi Faustino Albuquerque, da UDN. Vale lembrar que, apesar de todas as transformações políticas, o Ceará era então um dos locais mais miseráveis do Brasil. Então, primeiro governador, Faustino Albuquerque. Da UDN.
Então dá-se início à República Nova. Dá-se início à República Nova. Teve início com a eleição de Faustino de Albuquerque, da UDN. Durante seu governo, nas eleições de 50, candidato udenista à presidência Eduardo Gomes obteve a maior votação, colocando Getúlio Vargas em terceiro colocado no estado. Para a direção do governo estadual, eleito Raul Barbosa, que foi um dos responsáveis, junto com os parlamentares cearenses, pela campanha de obtenção da sede do Banco do Nordeste do Brasil, fundada em 1952 para Fortaleza. Portanto, importante anotar Raul Barbosa Banco do Nordeste, em 1952 para Fortaleza. Raul Barbosa foi um dos responsáveis pela campanha para que se trouxesse o Banco do Nordeste em 1952 para Fortaleza. No mesmo ano, o governo federal inaugurou oficialmente o Porto do Mucuripe. Porto do Mucuripe. Inaugurado pelo governo federal em 1952. Em seu entorno foram instaladas usinas termoelétricas para dotar Fortaleza de energia elétrica em abundância. Durante a década de 50 surgiram ou se fortaleceram vários dos maiores grupos econômicos do Ceará. David Otoque, J. Macedo, M. Dias Branco, Grande Moinho Cearense e Edson Queiroz. Paulo Sarazate foi o terceiro governador eleito no período, ainda na década de 50. Então vamos, Paulo Sarazate, Paulo Sarazate tem início uma nova onda migratória para vários estados e regiões. Em uma década de 50 a 60, o estado decaiu a taxa de representação da população brasileira de 5,1 para 4,5. Quer dizer, 5,1 para 4,5
Taxa de representação da população brasileira. Em 1955, a cearense Emília Barreto Correia Lima foi eleita Miss Brasil. Em 1958, foi eleito Parcival Barroso, que teve a ajuda do governo federal para combater as mazelas decorrentes da seca, sendo a principal obra o Açude Oroz, inaugurado em 1961. Então, em 1958, vamos ter Parcival Barroso. Parcival Barroso, que com a ajuda do governo federal teve como grande obra o Açude Oroz. Açude Oroz, que foi inaugurado em 1961. 1960 foi inaugurado. Em Fortaleza foi inaugurado o Cine São Luís. O governador inicia a construção de nova sede do governo, o Palácio da Abolição. Vamos estar colocando aqui o Palácio da Abolição. Nova sede do governo Parcival Barroso. O Palácio da Abolição. Isso em 1962. E no mesmo ano é criado o Banco do Estado do Ceará. BEC, né? Criado o BEC, Banco do Estado do Ceará. Então, em 1963, foi eleito governador do Ceará, Vigílio Távora. Em 1963, Vigílio Távora foi eleito governador do Ceará. Seu mandato foi até o fim, completando-se o mandato. Em 1966, mesmo com o surgimento da ditadura militar de 64, seu governo foi marcado pela criação do PLAMEG, PLAMEG 1, Plano de Metas do Governo, que visou a modernização da estrutura do Estado com a ampliação do Porto do Mucuripe. Ampliação do Porto do Mucuripe.
e a transmissão da energia de Paulo Afonso. Energia de Paulo Afonso. Foram criados ou instalados também em seu governo o Distrito Industrial de Maracanaú. Distrito Industrial de Maracanaú. O BEC, CODEC e da Companhia Docas do Ceará, com A12 Vigílio aderiu à Arena. Aderiu à Arena. E o seu vice Figueiredo Corrêa seu vice ao MDB, que era o Figueiredo Corrêa. Assim terminamos uma parte da história do Ceará. Exatamente nesse período do governo de Vigílio Távora, que foi atravessado, né, de 63, 1966, foram criados e instalados Distrito Industrial de Maracanaú, o BEC, o CODEC, Companhia Docas do Ceará, e com o ato institucional 2, Vigílio aderiu à Arena e seu vice ao MDB. Terminamos aqui uma parte da história do Ceará sobre seus governadores. Vamos continuar na próxima aula sobre o governo militar. Vamos estar continuando na próxima aula exatamente o próximo governo depois do governo de Vigílio Távora. Vamos estar explorando mais sobre os governos do Ceará para que possamos continuar a história do Brasil. Até a nossa próxima aula.